Pode sentar, queridos. Vou ler um salmo conhecido da igreja também, mas a palavra se renova a cada manhã, amém? Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos dizer juntos? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje eu quero falar sobre o caminho do justo. E a palavra de Deus, ela é muito tremenda quando ele mostra que o caminho do justo, ele traz prazer. Mais do que isso, ele nos leva a desejar meditar nele e meditar na palavra, para que esse caminho a cada dia seja aberto diante de nós com uma visão nova, com uma visão diferente, uma visão que alegre sobremaneira o nosso coração. Por isso que nós vamos ver qual é a importância de meditar na lei do Senhor. Há muitas pessoas que não detêm nesse caminho para meditar o que está escrito nesse livro. Mas quando nós paramos para meditar na lei do Senhor, nós vemos que precisamos nele aprender o caminho. Se nós decidimos por Jesus, Jesus é o caminho, e eu preciso aprender como eu vou andar nesse caminho. E aprender a amar esse caminho e a seguir esse caminho é para que eu tenha conhecimento. Quem é esse Deus, o que Ele quer e como devo andar com Ele. Ninguém anda de qualquer jeito, precisamos saber como andar com uma companhia tão gloriosa como o do nosso Deus. Mais do que isso, é saber qual é o caminho que eu devo andar. Porque são muitos caminhos, são muitas ofertas do inferno, muitas vezes para trazer confusão na nossa mente, e nós precisamos não só caminhar, mas a cada passo que nós damos nesse caminho, nós estamos crescendo em Deus. Quando nós estamos trilhando um caminho, nós estamos nos aproximando de um destino, e quando andamos no caminho chamado Jesus, nós também estamos nos aproximando de um destino, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, até chegar à estatura de cidadão perfeito, de homem perfeito, que será quando formos arrebatados e estarmos na glória com Deus. Mas isso é um processo que começa aqui na terra. Cada passo, cada conhecimento novo, cada entendimento novo de cada área da nossa vida é tremendo. E aí nós vamos descobrir que nessa meditação que fazemos com o Senhor, o que é necessário mudar em mim para que eu tenha uma vida com Deus. Quando nós caminhamos nessa trilha de Jesus, Ele começa a revelar coisas em nós. Isso aqui eu não gosto, isso aqui tem que largar, isso aqui nada a ver. E Ele começa a nos mostrar que Ele tem propostas infinitamente melhores do que aquelas que nós trouxemos do mundo para Ele. Ele diz, não, isso aqui eu não vou precisar. Pode largar, eu tenho essa outra opção para você. E Deus começa a trazer, irmãos, coisas novas para o nosso caminho. Por isso que Paulo diz aos Romanos, andando em novidade de vida. Você não pode achar que escolheu o caminho e vai ficar estático naquela posição. Cada passo, quando você está andando, ele está mostrando algo novo. Algo extraordinário começa a acontecer. E cada dia tem coisas novas para mim e para você, amém, igreja? Deus, ele não é repetitivo, ele te mostra como viver a vontade de Deus nessa terra. Nós não precisamos agradar pessoas para mostrar quem é o nosso Deus. Nós precisamos agradar a Deus para que eles conheçam Deus através de nós. A ordem está muito invertida nos nossos dias. Fazer festas, fazer eventos, fazer isso e aquilo para agradar pessoas. Estamos agradando Deus? Estamos refletindo Deus? Estamos querendo realmente que eles conheçam Deus ou que eles continuem a viver o que tinha lá fora, aqui dentro? Irmãos, a vida com Deus é totalmente diferente da vida que nós tínhamos antes de Deus. Você já deve ter isso com muita clareza no seu coração.
Por isso que quando nós conhecemos Jesus através da sua palavra, nós vemos que ele é a palavra encarnada. E o que ele quer? Que eu e você sejamos palavra encarnada. Diga aleluia. Imagine você sendo essa palavra encarnada. Isso quer dizer que seremos igual ao modelo Jesus. Se Jesus desceu essa terra e ele como homem encarnou essa palavra profetizada e vivida por tantas outras pessoas, ele está mostrando, eu e você podemos também encarnar esta palavra e ser uma cópia fiel de Jesus. Por isso que Paulo diz, olha, sede meus imitadores, porque ele estava reproduzindo todo o conhecimento que ele recebeu de Jesus sem tê-lo visto pessoalmente, provando que eu e você podemos fazer a mesma coisa. Nós não andamos com ele, nós não vimos, nós não tivemos a prática da caminhada com ele, mas ele encarnou-se nesta palavra para que eu e você possa reproduzir a mesma coisa que ele. Conhecer o Mestre através da palavra. Por isso que o resultado disso gera prazer. É um prazer totalmente diferente do outro experimentado, do que já foi vivido no passado. Porque o prazer na lei do Senhor não é uma emoção, não é algo carnal, não é algo que mexe com o teu libido, que mexe com tua memória, não, é muito diferente, irmãos. A palavra de Deus, ele nos leva a desejar mergulhar mais num conhecimento que você não adquire em nenhuma faculdade, em nenhum curso teológico, nenhum curso de coach, nenhum curso de neurociência, nenhum se compara com a lei do Senhor. Diga aleluia. Porque no Salmo 19 o salmista diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você quer ter a alma restaurada? Leia a Bíblia. É a lei perfeita, ela restaura nossos sonhos, restaura nossos projetos, restaura nossa casa, restaura a nossa vida como pessoa, para continuar nesse mundo tão conturbado que está por aí. Por isso que simplesmente ler a palavra, irmãos, mergulhar nesse livro, já causa um impacto na vida daquele que se dedica a buscar o Senhor. Quanto mais nós mergulhamos, mais desejo nós temos de obedecer e de frutificar. Eu não tenho vontade de pregar a Bíblia, eu não tenho vontade disso, eu não tenho vontade daquilo. Então mergulha no livro, porque ele vai te dar um apetite extraordinário, não só para aprender, mas para servir e servir com alegria. A nossa proposta, quando o Senhor nos salvou, irmãos, foi para sermos servos, como Jesus foi. E ele serviu com muita alegria todo o tempo que ele esteve aqui. Por isso que, se ao invés de se aproximar da palavra, você se aproxima de pessoas que não gostam da palavra, a tendência é você rejeitar Deus, porque aquela patota está vivendo um mundo totalmente à parte da palavra de Deus. Mas quando você vem cheio da palavra, como veio Jesus, ele era a palavra ambulante, ele trazia a proposta do reino para todas aquelas pessoas que ele encontrava, não importasse que tipo de pessoas eram, qual era a classe social, se era saudável, se era doente, se era endemoniado, se era livre, ele trazia impacto só com a presença dele. Mesmo criança, com 12 anos, ele impactou o clero da época e sentava na praça e discutia no mesmo nível que os camaradas, porque ele se debruçava no livro da lei. Esse livro gera sabedoria, profundidade no conteúdo que nele contém, irmãos. Então as coisas não são de qualquer forma, porque o livro é uma fonte de nutrição. Diga aleluia. Quer estar nutrido? Quer estar forte? Quer emocionalmente estar equilibrado? Esse é o livro das vitaminas. Esse é o suplemento que nós precisamos. É o energético que vale a pena tomar, né? Não perca tempo com esses outros não, que eles vão te matar. Mas isso aqui, ele te alimenta, te fortalece e te mantém de pé. Por isso, é quase impossível você querer andar na lei do Senhor sem meditar nela todos os dias.
Irmãos, é todos os dias. Todos os dias nós temos uma rotina. Será que não dá para incluir essa meditação na nossa rotina? Nas 24 horas que todos nós temos, podemos administrar nosso tempo, sim, para ter esse tempo com Ele, para crescer em Deus, para viver isso, para que essa palavra entre em nós. E aí, quando nós meditamos, nós continuamos a ver que, ao invés de você se separar dos escarnecedores, eles é que não vão suportar a sua luz. Ou se rende, ou cai fora. Não tem outra escolha, porque quando você está ali na roda dos escarnecedores e que você não exerce influência sobre eles, você sofre influência deles, e isso muda tudo, irmãos. Veja que quando você pega um animal limpo e coloca num ambiente sujo, ele não consegue ficar ali, porque não é o habitat deles. Lembra quando Noé estava aguardando as águas baixarem, soltou um animal imundo e ele nem voltou, porque tinha carniça pura, um monte de gente morto ali, e o animal ficou para lá. Quando ele soltou a pombinha, voou e voltou. Não, ali tem nada para mim. E voltou, porque o limpo não tem comunhão com a imundície. Quando você é restaurado pelo Senhor Jesus, o seu prazer não é mais na prática do pecado. Você tem prazer de estar com o Senhor, estar com irmãos que conversam sobre o Senhor, não conversa abobrinha, não fica com chocarrice, mas conversam sobre as coisas que edificam vidas, que possam colaborar com vidas de outras pessoas. Para quê, irmãos? Para que a gente possa ser testemunha. Quando estiver no meio dos incrédulos, não fique alimentando aquele nível de conversa, seja testemunha. Fale o contraponto daquilo que está acontecendo, baseado no livro. Por isso que temos que ter conteúdo. Falar o que não sabe vai ser engolido pelo meio. Mas quando você tem propriedade naquilo que você diz, as pessoas se calam. E elas ouvem, fala mais, eu quero ouvir mais, fala mais sobre isso. Poxa, podia conversar sobre isso com fulano, com ciclano, com meu amigo assim assado, porque as pessoas sabem que aquela palavra é o grande diferencial. Por isso, querido, que precisamos ser parecidos com Jesus, e isso é uma decisão. Eu quero não só dizer eu aceito Jesus, mas eu quero caminhar até que eu fique parecido com Ele. Até que as pessoas identifiquem que eu tenho algo diferente, que você tem algo diferente para dar para cada um deles. Quando nós lemos o versículo 3, ele diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo, diga tudo quanto fizer prosperará. Veja o que ele está dizendo aqui, irmãos. Será como uma árvore plantada. A árvore plantada, irmãos, é quando você abre a terra e lança a semente e fecha a terra. Tem alguém vendo? Não, está debaixo da terra. Não é a nossa pessoa que vai sobressair. Nós temos uma semente plantada. Eu te pergunto, aonde você está plantado? Porque os frutos vão dizer qual é o tipo de solo. Quando nós vamos para Mateus capítulo 13, ele fala ali uma parábola, onde ele especifica tipos de solo, onde a semente pode ser plantada. E ali tem muitas diferenças, porque cada semente vai estar dando um resultado diferente, não só por causa da semente, porque a semente em si ela é boa, a palavra é boa, mas qual é o solo que ela encontra? Mateus fala lá, o rochoso, o espinhoso, a beira do caminho e a boa terra. Qual desses solos nós estamos plantados? Porque os nossos resultados estão dizendo. Se fomos sufocados pelas coisas desse mundo, pelos prazeres, e ele vai discernindo sobre cada um deles. Quando o Senhor formou Adão e Eva, ele os colocou numa boa terra. O Éden era uma boa terra, sim ou não? Era ótima, tinha tudo, eles não precisavam plantar, não precisavam colher, eles só tinham que viver, nada mais. E mesmo assim, irmãos, eles decidiram ser arrancados da boa terra para ser plantados numa terra de maldição. Diga misericórdia.
Muitos milhares de pessoas têm feito escolhas semelhantes. Não querem estar mais na boa terra e decidem ser plantados numa terra de maldição. E não sou eu que disse, Gênesis 3,17 fala sobre isso. O Senhor disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. A terra se tornou maldita por uma decisão errada, por uma escolha errada. Então, às vezes, nós saímos de um lugar onde estamos plantados, de um lugar onde estamos crescendo, de um lugar onde os frutos são saborosos, onde estamos aprendendo a lei do Senhor, e decidimos abandonar isso tudo para ir para uma terra de escassez, onde seremos plantados numa terra de maldição. Ainda que a semente seja boa, aquela maldição vai os alcançar. Não tem como, porque é uma terra de espinhos e cardos, como diz Gênesis. É uma terra de maldição e passa a produzir não mais frutos saborosos, passa a vir frutos dessa maldição, que são os espinhos e cardos citados aqui. Então, precisamos saber aonde estamos plantados, porque a terra onde nós estamos plantados justifica nossas atitudes, justifica nossa linguagem, justifica nossos pensamentos, que às vezes são totalmente contrários ao de Deus. Como que nós servimos a um Deus e temos ideias diferentes de Deus? E dizemos, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Quando você disse sim para Deus, você estava entregando o seu livre-arbítrio para Ele. Eu decido ser 100% contigo. Então, eu não tenho uma outra escolha, porque agora eu vou meditar, eu vou viver, eu vou propagar essa nova lei que entrou na minha vida, porque eu nasci de novo numa nova terra. Eu não vou mais querer adaptar remendo de pano novo em odres velhos, não existe isso, eles vão se romper. Por isso, irmãos, que a nossa decisão precisa ser obedecer. Obedecer o que está escrito nesse livro, porque Deus, Ele está pronto sempre a nos perdoar e a restaurar a nossa vida, restaurar nossos relacionamentos, porque Ele tem uma terra nova para nos plantar. Diga aleluia. Que terras é essa? O versículo 3 diz, plantados junto a ribeiros de águas, plantados em lugar onde seremos saciados no 100%. Você não vai ficar no deserto, na seca, na angústia, no ostracismo, sem saber o que fazer. Pelo contrário, você será alimentado por essa boa terra e vai começar a produzir frutos na estação própria. E isso é tremendo, irmãos, porque entre você plantar e produzir frutos na estação própria, tem um tempo. E isso é fundamental. Nem achar que agora eu estou na igreja, estalou o dedo e tudo mudou. Não. Tem um tempo que nós precisamos caminhar com o Senhor. Esse é o cuidado, o tempo de Deus do aprendizado. É o tempo dos testes que nós vamos passar, se realmente somos fiéis, se realmente queremos trilhar esse caminho com o Senhor. Porque há uma propagação muito forte de vamos conquistar seu primeiro milhão. E todo mundo correndo atrás do primeiro milhão, né? Você abra o feed do Instagram, como conquistar seu primeiro milhão. Eu falei, meu Deus, que doideira essas pessoas aqui. Mas nós queremos, irmãos, aprender a caminhar com Deus, romper com as dificuldades no dia a dia, porque o Senhor disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vai faltar dinheiro para você amanhã, não. Não vai faltar vestes para você, não vai faltar o pão para você. Ele disse, olhai para os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, mas eles estão lá sempre bem bonitos, voando nos céus. Olhe para os lírios do campo. E ninguém se vestiu como eles. E Deus está dizendo, então não se preocupe, eu vou te dar a melhor roupa, eu vou te dar o melhor pão, porque você está confiando em mim. Se confiar no Senhor, irmãos, descansa, para de correr atrás do vácuo. Não é 1 milhão que vai te dar prazer, não é 1 milhão que vai te dar alegria, não. Vai te dar 1 milhão de problemas. Pode ter certeza.
né? O medo do assalto, o medo do roubo, o medo de bandido, o medo de sair na rua, o medo de ser você. Para com isso, queridos. Não viva mais debaixo desse fracasso, porque a Bíblia não nos ensina a sermos imunes às dificuldades e problemas. Eles nos ajudam a amadurecer, a crescer na fé. Estamos no período entre a semente plantada e os frutos produzidos. Estamos no teste de Deus, o quanto seremos fiéis, o quanto vamos permanecer com Ele, o quanto vamos estar na sua presença. Por isso, irmãos, isso não se trata de você não ter garantia do seu suprimento. Não, Deus vai estar conosco todos os dias. Deus, Ele quer que você esteja certo de que todas as coisas serão acrescentadas no devido tempo. Precisamos ter paciência, porque nem o fruto nasce na hora que a semente é plantada. É assim que muitos crentes vivem. Querem colheita sem semeadura, querem bênção sem abrir mão de si mesmo, querem um casamento extraordinário sem investimento. Invista tempo de qualidade, amor, respeito, comunicação, toques, um sexo de qualidade, tudo faz parte da aliança. Agora fica dois estranhos dentro de casa e quer que nasça uma florzinha linda e maravilhosa. Não existe, irmãos. É semeadura e colheita, e faz parte do dia a dia da nossa vida. Como isso acontece? Através da meditação todos os dias. Medite de dia e de noite. Quando você medita, você produz o melhor, porque você tem a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus, irmãos, é aquilo que nós precisamos para que Ele nos coloque em lugares melhores, porque tem outras pessoas para serem conquistadas. Quando você recebe uma promoção, quando Deus te coloca em algum lugar de influência, não é para você achar que é o dono do mundo, não. Fique tranquilo, você continua sendo gente e pisa no mesmo chão que todos os outros mortais. Mas Deus abriu essa porta para que lá você seja uma testemunha para pessoas que não o conhecem, para que eles saibam que eles precisam buscar a Deus, para que Deus mude a vida deles e pare de tanta coisa ruim que acontece no meio onde será inserido. Por isso, querido, que nós olhamos para a Bíblia e o verso 4 ele diz: não são assim os ímpios. Nós falamos do justo. Agora ele diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha a comparação que a Bíblia faz de uma pessoa que ama Deus, guarda os seus princípios, está com Ele o tempo todo, e a outra que não. Como é o caminho do ímpio? Ele diz que são como a moinha que o vento espalha. O que é essa moinha? A moinha, irmãos, é uma casca que cobre, ela é como uma casca de palha que cobre o grão. E ela não serve para nada, ela tem que ser tirada para que o grão apareça. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele nos ensina duas coisas: como se retira a palha de um grão. E eu fui pesquisar e tem duas formas de tirar essa palha: pela debulha e pelo joeiramento. Como funciona isso? Naquela época não tinha peneira. Peneira, não tinha esse negócio das nossas facilidades, que hoje nem assim é mais. Tem as máquinas. Mas a retirada do grão, depois da colheita, ela vinha para um ambiente onde as pessoas iam trabalhar. Como não tinha peneira, fazia uma placa grande de madeira, fazia uns furos nela e colocava algumas pedras pontiagudas ou alguma coisa metálica, para que eles pudessem chacoalhar e o grão cair, aquela palha sair, como se espetasse aqueles grãos. Ou na forma do joeiramento, onde que a Bíblia retrata até no tempo de Ruth, em que ela foi lá para os campos de Boaz. Tinha que literalmente se ajoelhar e, da mesma forma, pegava essas tábuas e jogava para cima aqueles grãos, e outro abanava, porque a palha voa, né? Ela é leve demais. E eles abanavam para que aquelas palhas saíssem, só os grãos, que são mais pesados, eles viessem para a tábua onde eles estavam trabalhando. Veja que a Bíblia nos compara: assim são os ímpios, assim como essa palha, que o vento sopra
e leva, eles não sabem nem para onde estão indo. Olha que coisa terrível, irmãos. Você ser conduzido para lugares que não sabe nem para onde estão indo, o vento espalha. Então, assim, a sua natureza, ela é cancelada diante de um mundo que te joga para um lado e te joga para o outro como uma palha sem destino. A sua essência é nula. Quando você não é capaz de ser você mesmo, não tem vontade própria, não tem decisões próprias. Não, eu decido, eu faço. Não, o ímpio, ele não é dono de si mesmo. Ele é conduzido a caminhos tortuosos e cada vez caminhos mais difíceis, que ele nem sequer sabe aonde vai dar. Mas aquele caminho está lhe dando prazer, aquele caminho é maravilhoso, aquele caminho é tudo o que ele quer, e ele acaba saindo para lugares incertos. O vento soprou aqui, ele voou para cá. O vento soprou aqui, voou para lá. Soprou aqui, foi para lá. E vai bolando de um lugar para outro, sem saber aonde essa palha vai cair. Que triste, irmãos. Que triste você viver sem saber o teu amanhã. Que triste você saber aonde vai passar a eternidade. Que triste você saber que está perdido e não sabe quem vai te encontrar, porque não se volta para os céus para buscar a face do Senhor. Por isso que no verso 5, ele diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. A sentença já foi dada, eles não subsistirão. Então vamos mandar os ímpios embora. Não. Eles não vão conseguir permanecer juntos, porque tem uma hora que o grão cresceu e ele precisa ser utilizado. Ele vai ser triturado, ele vai virar farinha, vai virar pão, vai virar bolo, vai virar alguma coisa. Mas a palha tem que ser retirada. Eles vão ser separados em algum momento. Só que a Bíblia tem outra instrução, irmãos. O joio e o trigo precisam crescer juntos. Nós não podemos separar os dois. Eles precisam crescer juntos. O Senhor não nos autorizou tirá-los, porque um vai estar nivelando o outro. Olha que coisa interessante. Você está do lado de um pecador, de um joio, que está toda hora te aperreando. Você está sendo treinado na paciência, está sendo treinado no amor, na tolerância, todo dia passando a lixa ali, né? Mas deixa crescer, fica tranquilo, vai ter uma hora que Deus vai dar o sopro para esse joio e vai-se embora. Ele vai juntar tudo e vai ser queimado, porque se não quer se converter, se não quer mudar de vida, irmãos, não tem outro caminho. Nós não podemos florear a realidade. Essa é a realidade. O Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Verso 6. Então, os caminhos já estão definidos, os destinos já estão definidos. O que falta? Diga, a minha escolha. É só o que falta, irmãos, porque Deus sabe que nós precisamos decidir e Ele não vai nos impor. O caminho do justo nós conhecemos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Então, se eu quero a vida, se eu quero andar na verdade, eu caminho por Jesus, eu caminho pela palavra. Ela vai estar trazendo verdades todos os dias na nossa vida. Agora, se eu não quero o caminho dos justos, eu escolho o caminho dos ímpios, eu também já tenho uma sentença. Pode andar nesse caminho. Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Você sabe que está caminhando num caminho onde vai perecer, onde não vai conseguir ver Deus, onde não será salvo. Mas precisamos fazer as nossas escolhas. E essa escolha o Senhor coloca para mim e para você fazer. Que caminho você quer prosseguir?